O Observatório de Cooperação Descentralizada, o IDEF, tem como propósito mapear as ações de cooperação internacional descentralizada e divulgar boas práticas e experiências de cooperação internacional. Dividido em 5 escopos, Universidade, Nordeste, Brasil, Mundo e a recém-criada aba de Políticas Públicas, o IDEF produz desde artigos, matérias, entrevistas e artigos de opinião que reúnem informações de relevância para discentes, docentes, gestores públicos nacionais ou internacionais. Diante do momento de crise sanitária mundial, estamos direcionando todas as nossas atividades para o acompanhamento das experiências de cooperação internacional descentralizada relacionadas à pandemia do Covid-19. Nesse sentido, estamos mapeando a difusão de políticas públicas que estejam relacionadas com o enfrentamento e o combate ao novo coronavírus. Eu fiquei responsável por entrevistar o professor Lucas Milanês esse semestre para o IDEF, onde nós conversamos sobre a atual conjuntura econômica brasileira durante a pandemia e os possíveis acontecimentos pós-pandemia. Com certeza foi um debate muito interessante e muito importante para se pensar para a diplomacia nos próximos anos. Olá pessoal, me chamo Perlisson, faço parte da linha Academia e nesse ano tivemos 2 entrevistas. Uma com o Wellington Dias, governador do Piauí, e outra com Eduardo da Câmara, aqui da Paraíba. O IDEF pôde entrevistar o governador Wellington Dias, onde ele fala um pouco sobre a sua atuação perante o Consórcio Nordeste e o Fórum dos Governadores, e destacar um pouco da importância da paradiplomacia durante esse primeiro semestre, com toda a omissão do governo federal, e também destacando a importância da descentralização. Eduardo da Câmara falou um pouco das atividades de cooperação internacional na Paraíba, com destaque para a participação do Estado no Brasil Investment Forum. Ela também comentou de outras parcerias estratégicas que o Estado vem buscando estabelecer e como, de uma forma geral, essa agenda internacional pode ajudar na retomada do desenvolvimento no Estado. Já na linha nacional, nós tivemos uma entrevista com o Bruno Oliveira, que é chefe da Coordenadoria Geral de Relações Internacionais e Cooperação do Rio de Janeiro, na qual conversamos sobre a parceria recente da Rio, que é a Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro, com a ONG CORE, uma ONG que atuava nos Estados Unidos então no momento de pandemia e agora fornece apoio para a campanha da Rio, Rio contra a Fome. Tivemos também uma entrevista com Gilberto Perry, atual secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, na qual ele nos contou um pouco sobre como a frente se articulou para dar suporte aos governos municipais, principalmente aqueles de cidades fronteiriças, nesse momento de pandemia, e quais ações internacionais foram articuladas no combate à Covid-19. Parte da área Mundo no IDEF. Nossa primeira publicação foi sobre a questão da imunização no mundo, como se configurou as relações internacionais e a questão dos avanços tecnológicos durante esse período de vacinação e pandemia. Publicamos um texto sobre indústria criativa e desenvolvimento sustentável, com foco num projeto Banco Mundial com a Unesco, onde existe uma tentativa de, a longo prazo, desenvolver cidades de forma sustentável e criativa. Na nova sessão de Políticas Públicas do IDEF, trataremos como estados e municípios têm buscado, através da cooperação internacional, mecanismos de implementação de suas políticas públicas, ou seja, como eles têm buscado soluções que passam por agentes internacionais, como organizações internacionais, o relacionamento com outras cidades, o relacionamento com outros países, para estabelecer boas práticas e políticas de sucesso nas suas localidades. Nós organizamos um curso de capacitação chamado Políticas Públicas e Difusão Internacional para a gente ampliar esse debate do papel das relações internacionais nas políticas públicas. Foi bem interessante porque nós conseguimos reunir grandes pesquisadores da academia brasileira, assim como gestores públicos e privados que mostraram para a gente como isso tudo se dá na prática. Também o nosso público ele foi composto por estudantes de graduação, por gestores públicos, privados, gestores de ONGs. Então a gente conseguiu construir um aprendizado muito interessante em conjunto. A partir do curso, construímos um artigo científico que visa contribuir para o campo da internacionalização e difusão internacional de políticas públicas por meio de 3 pontos principais. Estes são um relato acerca da nossa experiência e dos resultados que tivemos com o curso. O segundo, um levantamento e atualização do tamanho do campo da difusão internacional de políticas e de como o Nordeste se insere nele. E terceiro, um mapeamento acerca de políticas públicas nordestinas que foram internacionalizadas de dentro para fora e de fora para dentro da região. Como novas possibilidades, o IDEF teve como aprofundar um pouco mais o debate acerca da construção de políticas públicas que tomam a experiência internacional como referência. Então, tanto aprofundando as pesquisas acerca da importação de boas práticas globais para a realidade local, como também pegando as boas experiências do Brasil que influenciam diversas políticas públicas ao longo do mundo.